when you're on your own. Quando você coloca ar dentro de um balão, ele praticamente inflama. E por quê? É óbvio, o ar que você coloca dentro do balão, ele praticamente ocupa um espaço. E fisicamente falando, é porque o ar é um corpo. Corpo, em física, é tudo que tem um volume e tem uma massa, ou seja, tem peso e ocupa espaço. E é basicamente isso que acontece em nosso corpo quando ele começa a se inflamar. Basicamente, a presença de micro-organismos ou células necessariamente que se multiplicam para resolver algum determinado problema, mas nem sempre é assim. A inflamação é uma resposta natural do corpo a uma agressão, como uma infecção, lesão ou substância irritante. Ela serve como resposta para proteger e curar os tecidos afetados. Então, qualquer uma inflamação tem sua clara importância. A inflamação indica um processo inicial literalmente urgente de defesa, o que quer dizer que se alguém nunca sofreu de inflamação, esse alguém provavelmente está morto bem na sua frente. Ou seja, apesar de ter que ser controlada, ela é um processo extremamente fundamental no ser humano, o que indica que a defesa ou o processo de defesa no corpo desse ser humano está completamente vitalizado. Portanto, da próxima vez que houver alguma inflamação em seu corpo, agradeça, não reclame, porque seu corpo está mostrando que ainda tem propriedades para se defender. E por isso existem doenças que naturalmente nosso corpo consegue se defender, não necessitando de nenhum medicamento. E os sinais claros de uma inflamação são dor, vermelhidão, calor local, inchaço e em alguns casos perda de função. Report 17, 14th of June, year 2017, It's unbelievable. As causas para uma inflamação são variadas, podendo ser uma inflamação causada por lesão, substâncias químicas irritantes, ataques autoimunes, alergias, estimulantes químicos ou até as infecções. Deixei por último por uma intenção casual. Estas lesões podem ser por pancadas, cortes, entorses ou até queimaduras. As substâncias químicas irritantes, isso mesmo, também podem causar as inflamações, como poeira, cosméticos. A pomada que você utiliza para fregar no corpo todos os dias pode estar causando a maior parte das inflamações com a qual você sofre hoje. Venenos, produtos de limpeza podem sim causar grandes danos ou até as grandes inflamações que nós vemos hoje. Uma outra causa que foi mencionada foi exatamente os ataques autoimunes, ou seja, isso mesmo, o corpo pode se atacar, como por exemplo lúpus, artrite, reumatoide, pode necessariamente causar o ataque, ou seja, onde o corpo ataca a si mesmo e causando, nesse caso, as grandes inflamações corporais que nós costumamos claramente ver. As alergias podem necessariamente ser por um pólen ou até por ácaros, alimentos derivados de leite ou qualquer outra coisa que seja. Muitos são claramente alérgicos a determinados alimentos ou até substâncias como pólen. Os estímulos crônicos é uma outra causa de inflamações, como a má alimentação, o tabaco, o estresse também pode estar causando grandes inflamações em seu corpo. As infecções deixadas por último necessariamente podem ser por bactérias, vírus, fungos ou até parasitas.
e cada um destes pode se aglomerar, causando grandes inflamações em nosso corpo. Notou que são diversas as causas para diversas inflamações? Então, nem toda infecção é uma inflamação, apesar de que toda infecção gera uma inflamação, mas a inflamação tem diversas causas, como mencionados, e por ser muitas causas para uma só coisa, por isso necessitamos necessariamente de um especialista na maior parte das vezes para a resolução de um caso inflamatório. Mas existem casos em que podemos ajudar nosso corpo literalmente a lidar com cada uma dessas inflamações e resolver naturalmente. E neste vídeo escolhemos as compressas frias ou mornas. Nós vamos falar exatamente a respeito disso. Fica aí que nós vamos complementar com essa dica final. Report 17, 14th of June, year 2017C. It's unbelievable how emotions, feelings, perceptions, they all came down to melodies and sounds and frequencies. Antes, porém, é necessário entender sobre os mediadores inflamatórios, que são células como mastócitos, macrófagos, neutrófilos, que liberam diversas substâncias, como histaminas, que dilatam os vasos sanguíneos, a chamada vasodilatação, causando vermelhidão e calor. A prostaglandina, que aumenta a sensibilidade à dor e promove a inflamação. Ela mesma promove leucotrieninas, que necessariamente aumentam a permeabilidade dos vasos, fazendo com que necessariamente as células de defesa consigam sair de um local, ou seja, de dentro dos vasos para fora, para então ir até a área afetada. As citocinas, que ativam as células de defesa e promovem a febre, isso mesmo que você acabou de ouvir, promovem a febre, ou seja, não somente a inflamação, como que também a febre depende da inflamação. A febre também é um dos pormenores extremamente interessantes e fundamentais de defesa do corpo humano, visto que muitos agentes patogênicos não conseguem sobreviver a temperaturas altas e, como mecanismo, o corpo começa se aquecendo. Existe também a produção de óxido nítrico, que basicamente vai fazer com que muitos dos agentes patógenos morram, tanto quanto a liberação de radicais livres. Isso aí é isso mesmo, radicais livres que fazem mal, muitas vezes se exageradamente produzidos, mas esses radicais livres não são diferentes, eles são produzidos ali exatamente para que possam eliminar cada um dos agentes patogênicos com o qual o corpo lhe está dando. E até aqui você percebeu muito claramente a importância tanto da febre quanto da inflamação. E daqui então vamos para as compressas. E para já, comprensa fria ou comprensa morna? Escute, cada uma dessas tem sua determinada aplicação e regras que devem ser seguidas muito cuidadosamente. As primeiras 24 a 48 horas devem ser aplicadas a comprensa fria. Tão logo que uma determinada inflamação se manifesta, deve ser a comprensa fria, porque essa comprensa fria reduz o inchaço, ou seja, ela diminui a quantidade de sangue que está passando por ali e também permitirá a vasocontrição, que é a contração dos vasos. Também aliviará as dores, diminuindo a sensibilidade dos nervos, facilitando que a dor diminua. Nesse caso, também vai evitar que a inflamação seja maior, controlando o extravasamento do líquido, o chamado edema. Já a comprensa morna deverá ser aplicada após as 48 horas de resistência da mesma inflamação, pois vai aumentar a circulação, fazendo com que os vasos se dilatem, é chamado vasodilatação, aumentando a quantidade de oxigênio e aumentando também a manutenção na área afetada. Relaxa os músculos, reduz as tensões,
E os espasmos acelera a cicatrização, ajudando para a regeneração tecidual. E lembre-se, se as inflamações continuarem mesmo após as compressas, trata-se de um caso um pouco mais grave que necessite de mais atenção, mais compreensão e mais conhecimento a respeito do assunto. Consulte seu médico e ele poderá necessariamente estudar o caso de maneira mais contextualizada, sabendo do que se trata e então resolucionando com alegria e felicidade. Nós vamos ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima. Grande abraço!